Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do mini curso da calculadora Casio. Nessa videoaula, eu vou dar algumas noções para vocês de como utilizar o modo estatístico nessa calculadora e também nos modelos mais avançados. Então, para a gente começar a utilizar o modo estatístico, a gente tem que vir aqui na tecla Mode e a gente vai utilizar esse modo 2, que esse SD representa o modo estatístico. Então, agora aqui, a gente consegue ver pela barrinha aqui em cima que a calculadora está configurada para trabalhar no modo estatístico. Então, alguns botões, algumas opções, elas funcionam de maneira diferente aqui. E eu vou ensinar também como é que a gente faz para fazer os cálculos estatísticos mesmo. A primeira coisa, quando a gente for fazer algum cálculo estatístico, que é muito importante, é a gente limpar a memória da calculadora. Porque toda vez que a gente vai fazer algum cálculo desse tipo, a gente tem que inserir vários valores na memória da calculadora e a gente vai trabalhar em cima deles. Então, é muito importante que antes da gente começar, a gente limpe a memória dessa calculadora. Então, para isso, conforme a gente ensinou nas primeiras aulas, a gente aperta o botão Shift e aperta aqui o botão Clear. Tem essas três opções. Nesse caso, a gente só precisa limpar as variáveis que a gente está utilizando no modo estatístico. Então, a gente vai utilizar essa primeira opção. Apertando 1, aí ele até fala que ele vai limpar o modo estatístico. A gente confirma apertando Enter 2 vezes. Então, dessa forma, todas as variáveis que a gente tinha salvo na nossa calculadora no modo estatístico, elas foram limpas e a gente consegue fazer nossos cálculos normalmente. Então, começando a fazer os cálculos estatísticos, a gente precisa adicionar os valores que a gente quer trabalhar na memória da nossa calculadora. Para a gente fazer isso, a gente vai utilizar essa tecla aqui, ó, que está representada pela letra M+. Porém, no modo estatístico, tá vendo que alguns botões eles estão com um símbolo na cor azul? Quando a gente está no modo estatístico e a gente aperta determinado botão, é essa função que está em azul que será utilizada. Então aqui no caso, apertando aqui a gente tem essa opção e aqui embaixo no número 1 e no 2 a gente tem essas barrinhas em azul também. Então essas opções aqui que a gente vai utilizar aqui no modo estatístico. Para a gente adicionar um valor, vamos supor que eu queira fazer a média de 3, 4 e 5. Eu vou ter que adicionar o 3, o 4 e o 5 na memória da calculadora e com isso eu vou selecionar para ela calcular a média. Então, como eu faço para adicionar esses valores? A gente aperta o valor que eu quero adicionar, nesse caso o 3, e aperto aqui no botão de memória. Então, apertando aqui, ó, ele vai mostrar a quantidade, o número que esse valor representa. Então, quer dizer que o número 3 ele está ocupando o primeiro espaço na memória da calculadora. Agora, a gente pode adicionar os próximos. Então, 4, o botão de memória, ele vai ocupar a segunda posição. 5, o botão de memória. Então, na memória da calculadora, a gente tem 3, 4 e 5. Então, como é que a gente faz para a gente ver? Eu apertei o AC para ele voltar para a tela inicial. A gente consegue ver todos os valores que estão salvos na memória apertando para cima e para baixo aqui no cursor. Então, eu vou apertar para baixo. O primeiro valor que está salvo na memória é o número 3, conforme a gente adicionou. Apertando para baixo, ele me mostra quantas vezes esse valor apareceu. Então, nesse caso, ele aparece uma vez. A frequência do primeiro número é só uma. O próximo número, o número 2, é o 4. Ele aparece somente uma vez, então a frequência dele também é uma. E o próximo número que a gente adicionou é o número 5. E da mesma forma, ele só foi adicionado uma vez, porque eu só adicionei um. Aqui voltando, continuando descendo, ele volta para o primeiro número. Bom, e conforme vocês puderam perceber, aí ele mostra a frequência com que os números foram adicionados. Nesse caso, a gente adicionou de 1 em 1, o 3, o 4 e o 5. Então, a gente também consegue, nessa calculadora, adicionar várias vezes o mesmo número. Então, eu vou fazer um exemplo diferente aqui, adicionando várias vezes o mesmo número. Então, eu vou limpar a memória, vou apertar Shift e vou limpar a memória estatística. E, para esse exemplo, eu quero adicionar o número 25 5 vezes na memória da calculadora. Então, como a gente faz isso? A gente aperta o número que a gente quer adicionar, que é 25, e a gente vai ter que usar o símbolo de ponto e vírgula, que ele está localizado bem aqui, ó. A gente aperta Shift, ponto e vírgula, e depois do sinal, a gente coloca quantas vezes a gente quer adicionar esse número. Então, eu quero adicionar 5 vezes. Feito dessa forma, ele vai adicionar o número 25 5 vezes na memória da calculadora. Então, depois que eu digitei, é só a gente apertar aqui esse botão de memória. Aí ele vai mostrar, ó, que esse número foi adicionado 5 vezes. Então, se eu voltar para a tela inicial e apertar para baixo, ó, o primeiro número é 25. E aqui na frequência, ele foi adicionado 5 vezes. Então, na memória da calculadora, tem 5 números 25, que caso eu queira fazer alguma operação, vão ser utilizados. Então, eu vou adicionar junto com o número 25, o número 26. Então, eu aperto 26 e eu coloco. Então, agora tem 6 números na memória da calculadora. Porém, ó, o 25, ele foi adicionado 5 vezes,
Porém, o 26, que é o nosso segundo número, a frequência dele é apenas 1, porque eu adicionei ele somente uma vez. Então, quando ele for fazer os cálculos, ele agora tem 6 variáveis, mesmo as 5 primeiras sendo iguais. E que cálculo a gente pode fazer? Utilizando esse modelo, aqui no modo estatístico, a gente tem alguns cálculos que a gente pode fazer. Então, para que a gente exiba esses resultados, a gente vai utilizar essas duas funções, que é a função de soma e a função com as variáveis. Então, como elas estão em amarelo, para a gente utilizar elas, a gente tem que utilizar a tecla Shift. Então, aqui na tela inicial mesmo, a gente aperta Shift e vou apertar o número 1 para ele utilizar essa função. Com isso, aqui nessa calculadora, a gente tem 3 funções que a gente consegue exibir. A gente consegue fazer o somatório de todos os valores ao quadrado. Então, eu aperto o número 1, ele vai fazer essa operação. A gente consegue fazer o somatório de todos os valores, então ele vai somar todos os x que a gente adicionou na memória. Por isso é sempre importante a gente limpar a memória antes de fazer o cálculo, para que ele não adicione algum valor que a gente não tinha planejado. E aqui o número 3, ele vai exibir todos os valores que a gente adicionou na memória da calculadora. Então, por exemplo, eu quero fazer o somatório de x. Então eu aperto o número 2 e ao apertar igual, ele vai somar todos os valores de x que estão salvos na memória da calculadora. E da mesma forma, as outras funções. Então, a função número 1, ele vai fazer o somatório de todos os x ao quadrado. E a função 3, ele vai me mostrar quantos números estão salvos na memória da calculadora, que nesse caso são 6, que a gente tinha adicionado anteriormente. Além disso, a gente tem alguns cálculos que a calculadora também faz automaticamente com esses números. A gente aperta Shift e aqui no número 2 tem essa função com as variáveis. Com isso, a gente consegue calcular tanto a média quanto os desvios padrões com esses valores. Então vamos supor que eu queira calcular a média daqueles valores que a gente já adicionou. A gente aperta o número 1, ele vai representar por esse x com a barrinha em cima, e ao apertar igual, ele vai calcular a média de todos aqueles valores que a gente adicionou, que no caso são 5 vezes o número 25 e o número 26. Outra coisa que dá para a gente fazer também é corrigir os números que estão adicionados na memória. Então vamos supor que a gente adicionou um número errado e a gente quer trocar. Por exemplo, aquele número 26, que é a nossa variável 2. Vamos supor que a gente tenha adicionado ele errado e a gente quer alterar esse valor. A gente seleciona ele aqui, apertando para cima e para baixo, de forma que ele seja exibido aqui na tela. E a gente pode digitar o valor correto e apertar igual, que ele vai substituir. Vamos supor que o valor correto seja 30. Eu aperto 30 e quando eu aperto igual, ele automaticamente vai substituir o valor da segunda variável para 30. Então ele não tem mais aquele 26 que a gente tinha salvado antes. E da mesma forma também, a gente consegue alterar a frequência com que o número apareça. Então, o número 25, que é a nossa primeira variável, ele está aparecendo 5 vezes na nossa tabela. Então, a gente consegue alterar isso da mesma forma. Então, eu quero que ele apareça 2 vezes. A gente coloca 2, aperta igual, e ele vai modificar a frequência daquela primeira variável para 2. Então, agora eu tenho 25, 25... e a segunda variável é o 30. E o modo estatístico, ele pode sofrer algumas variações dependendo da calculadora que você está utilizando. Então, para esse modelo, essa é a forma que a gente adiciona variáveis, que a gente faz as operações com o modo estatístico. Se você tiver um modelo mais avançado, esse modo estatístico ele é um pouco mais simplificado e às vezes ele é mais fácil de usar. Então, aqui nesse modelo, que é o 991 ES Plus, a gente vai entrar no modo estatístico da mesma forma. A gente aperta o botão Mode. E aqui a gente tem na opção 3, porque essa calculadora ela tem algumas funções a mais. Então o modo estatístico dela não está no 2, ele está no botão 3. E aqui ele está junto com o modo de regressão. Então a gente tem o modo 1, que é aquele modo estatístico que a gente fez no outro modelo da calculadora. E a gente tem as outras opções para a gente fazer a regressão linear. Tanto regressão linear, regressão logarítmica, a gente consegue fazer linearização. Porém, a gente vai fazer o cálculo que a gente fez na outra calculadora. Então vai ser a primeira opção. Esse modelo de calculadora, por ele ter uma tela maior, a gente consegue visualizar todos os números que a gente está adicionando na memória da calculadora de uma maneira mais simples, que ele faz uma tabela para que a gente adicione esses valores. Então eu vou adicionar os mesmos valores que eu tinha feito na outra calculadora. Vai ser 25 duas vezes. Note também que aqui a gente não precisa mais usar o botão de memória, a gente pode simplesmente escrever o valor e apertar o botão de igual, que ele já vai ser salvo, e a gente consegue transitar entre os valores também da mesma forma, apertando para cima e para baixo. Porém aqui, como a gente tem uma tabela, isso fica muito mais visual. Depois que a gente termina de adicionar os valores, a gente pode apertar o botão AC, ele vai voltar para a tela inicial, e a gente vai apertar aquela mesma combinação para fazer as operações. Então Shift, o número 1, e aqui tem algumas opções diferentes. Aqui no número 1, a gente consegue alterar o tipo de dados que a gente está adicionando. Então, no caso, a gente consegue trocar desse modo estatístico de uma variável só
para 1 com 2, para a gente poder fazer regressão linear. A gente, apertando o número 2, ele vai voltar para aquela tabela, então ele vai mostrar todos os valores que eu adicionei nela. Voltando aqui, apertando a tecla C para voltar para o início. A função 3 é aquela função de soma, então a gente consegue fazer o somatório de x ao quadrado e o somatório de x da mesma forma que a outra calculadora. A gente tem também a função 4, que ele vai mostrar o número de variáveis que está salva, calcular a média, o desvio padrão amostral, o outro desvio padrão, da mesma forma que aquele modelo mais simples. E a gente tem também alguns cálculos mais avançados que aquele modelo a gente não consegue fazer. Então a gente consegue calcular algumas distribuições, a gente consegue calcular valores mínimos, valores máximos, utilizando essas funções aqui. Então, sempre da mesma forma. A gente aperta Shift, o botão 1, e assim vai aparecer as opções que a gente pode utilizar, de maneira bem semelhante nos modelos. Bom, essa foi a nossa segunda aula. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. E na próxima aula eu vou dar algumas noções sobre regressão linear e também sobre linearização utilizando essas calculadoras.